Olá, meus amigos, que a paz de Jesus se estabeleça em nossos corações. Estamos iniciando um ano novo e com ele, com certeza, estabelecemos para as nossas vidas novos planos, novos projetos, novas propostas, levando em conta tudo que vivemos ao longo de 2020 e tudo que essa experiência da pandemia tem nos ensinado. E é claro que no meio de tantos sonhos e projetos, há um objetivo comum para todos nós, que é de sermos felizes, que é de termos paz no coração, de termos serenidade nas emoções, harmonia nos pensamentos. Para isso, é preciso que reflitamos sobre algumas questões. Ao longo de todos os anos, nós fazemos projetos e, dentre eles, nós queremos a paz. E às vezes o ano termina e nós fazemos uma avaliação e não foi aquilo que nós esperávamos. O que aconteceu? Por que não conseguimos chegar lá? Aí lembramos de uma frase nos ensinada por Jesus, naquela oração que é universal e que foi um grande marco da sua história, que nos diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu. A partir daí, Jesus abre para nós uma grande possibilidade. Porque Deus, até então, era um juiz, alguém que castigava e que penalizava. E aí Jesus nos apresenta este Criador que é um Pai. E que nós podemos nos aproximar porque a sua tarefa não é punir, não é castigar, mas é educar. E o que isso tem a ver com a conquista da paz? Porque quando Jesus nos disse, Pai nosso que estás no céu, e nos abriu esta porta para o encontro com o Criador, Kardec complementa lá no Livro dos Espíritos. Como podemos estabelecer este vínculo com o Criador? E os Espíritos responderam que nós não precisamos de nenhum aparato, que a nossa sintonia se estabelece pelo pensamento e principalmente a conexão através da oração. Então, abre-se aí um convite que muitas vezes ao longo dos anos nós esquecemos. Para nós estarmos em paz, para nós termos essa sensação de bem-estar, é óbvio que nós precisamos nos organizar de forma que as energias que sejam emanadas de nós e aquelas com as quais nós sintonizamos sejam de um padrão positivo, saudável e harmônico. E é por isso que Jesus foi nos recomendado pelos Espíritos: eis vosso modelo. O que é o modelo? É algo que nós copiamos. E guia. O que é um guia? É aquele que nos aponta caminhos, que nos dá referência da estrada. E que referência é essa? E que estrada é essa? A estrada da construção da felicidade. A estrada que nos leva a uma consciência realizada pelo exercício do bem, pelo esforço do crescimento pessoal.
Onde nós encontramos tudo isso? Se procurarmos um pouquinho, vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, todo um indicativo de condução de vida. Mas se quisermos olhar na retaguarda, vamos encontrar os mandamentos ali, né? Uma diretriz de conduta também. Então, quando nós estabelecemos projetos para um ano novo, se nós ficarmos fazendo as mesmas coisas, muitos pontos dos nossos projetos fatalmente não se realizarão. O homem novo, aquele que deseja para si a conquista da paz, ele precisa construir essa paz, que é uma consequência natural daquele exercício diário do esforço pessoal, de podermos buscar nas nossas intimidades as luzes que carregamos. Lá no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, Leon Denis já dizia: há uma parte de nós que jamais adoece, porque esta é a parte de luz. Esta é a parte, né, que nos lembra sempre da nossa origem divina. Então, este homem novo que deseja para o próximo ano este bem-estar, precisa buscar em si esta luz, esta parte de si que jamais adoece por sua origem divina. Mas então qual é o caminho? E novamente nos reportamos às obras básicas e a Cristo. E lá nós encontramos dois grandes ensinamentos. Amai-vos. O amor é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento que nos permite o convívio com as diferenças, a tolerância, a benevolência, e o perdão das ofensas, que é chegar naquele momento de lembrarmos o fato da mágoa e esta mágoa não estar mais ali, porque nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro, ou então de modificar todo o nosso foco, entendendo que estamos todos sujeitos a falhas. E depois de amar, qual seria a segunda recomendação? Instruí-vos. Quanto mais nós conhecermos, maiores as nossas possibilidades de boas escolhas. E quando nós amamos aquilo que nós fazemos e escolhemos, nós temos chances bem pequenas de erro. Em 1648, o padre Antônio Vieira, em um dos seus muitos discursos, ele fez algumas perguntas mais ou menos assim: por que será que antes tão poucos convertiam tantos? E por que hoje tantos convertem tão pouco? São as palavras de Deus, são as palavras de Jesus que perderam a sua eficiência? As pessoas estão diferentes? Não, claro que não. As palavras, as informações, os conhecimentos de origem divina, os ensinamentos, são perfeitos, são universais. As pessoas vêm num processo de crescimento, mas ainda trazendo consigo muitas mazelas. E por que tão poucos ainda se convertem? Porque é preciso sentir. Por isso que a doutrina nos recomenda a reforma íntima,
porque é quando a mudança realmente aconteceu. E ela vai se expressar naqueles detalhes mais íntimos, como os nossos pensamentos. Então, nós temos hoje, sim, pessoas que são ligadas às religiões, mas que ainda não interiorizaram os princípios norteadores cristãos, aqueles que Jesus nos ensinou. Quando nós conseguirmos efetivamente vivenciarmos os conhecimentos que nós adquirirmos, nós vamos avançar com muita tranquilidade. Por isso que é preciso amar o que se aprende. Porque quando a gente ama, a gente cuida, a gente se preocupa. E é por isso então, meus queridos amigos, que a nossa conversa neste dia, neste ano novo que inicia, é para que nós possamos efetivamente, em 2021, nos preocuparmos menos com o que temos, principalmente sempre gratos pelo que temos, mas que o nosso investimento seja no ser, que as nossas intimidades se reformulem, que nós sejamos realmente os homens novos, aqueles que estabeleceram Jesus como modelo e guia, e que seguem seus passos pela estrada que ele aponta, a estrada do trabalho, a estrada do conhecimento, a estrada da tolerância, a estrada da esperança e a fé neste Criador, que é um pai que se preocupa, que dá oportunidades, que não castiga e não pune, que deu a cada um dos seus filhos a liberdade de fazer suas escolhas. Mas também disse, cada um responsável por elas. Então deixamos aqui o convite para este ano que se inicia. Amai-vos, instruí-vos, e desta forma, com certeza, seremos muito mais felizes. Que a paz esteja em nossos corações.